Fala aí, gurizada, tudo bueno? Matheus aqui para mais uma resolução de uma questão de física no canal Coalizão Papiro. Espero que esse vídeo possa te ajudar a alavancar teus estudos, que tu possa compreender melhor a física e entender como que é a aplicabilidade desses conceitos que essa questão envolve, tá bom? Vamos fazer a leitura do enunciado e já partir para a resolução dela. É um enunciado confuso, mas espero que com a aplicação esse nó fique desemaranhado, fique desatado e fique melhor a compreensão e fique de uma maneira linear, tá bom? Um professor, querendo relacionar os conhecimentos de eletromagnetismo e mecânica, elaborou um experimento em seu laboratório. Para isso, utilizou uma haste retilínea condutora ideal, com massa de seção reta constante e homogênea, apoiada a uma cunha no ponto O. A extremidade de uma mola ideal foi presa ao ponto H da haste, e a outra foi ligada ao eixo de um cilindro de massa homogênea, com base de área A, parcialmente imerso em um recipiente com água. A haste foi posicionada em contato elétrico com os pontos P e Q, e uma corrente elétrica I percorreu a haste de P para Q. O sistema descrito ficou em equilíbrio estático, com a haste na horizontal, conforme o desenho abaixo. Eu fiz questão de desenhar numa escala maior, diferente da prova, para que fique melhor a nossa percepção. Em seguida, a mola ideal foi substituída por uma outra ideal. Todo o sistema foi submetido a um campo magnético uniforme de intensidade B, perpendicular ao plano desta folha de prova e saindo dela, adquirindo, então, uma nova configuração de equilíbrio estático com a haste na mesma posição horizontal. A diferença ΔX entre as alturas da parte emersa X do cilindro depois da ação do campo magnético e antes da ação do campo é... Pessoal, de acordo com os dados que nos foram passados, essa barra ela tem comprimento 10D, tá bom? 10D. A gente sabe que a atuação do peso num corpo, ele fica justamente no meio. Então aqui tem que ser 5D, ok? 5D. Até porque ele falou que do ponto OK tem 8D, que já estava escrito ali. Então, a distância entre o ponto onde o peso da barra atua até o nosso ponto de equilíbrio O são 3D. Pessoal, e o que está acontecendo aqui desse lado? Bom, vamos lá. A gente tem o peso do cilindro, que eu vou te chamar de PC, tá bom? A gente tem um empuxo e a gente tem a força elástica. Só que, pessoal, perceba o seguinte. A questão nos falou que a mola está distendida. Ou seja, essa força elástica ela puxa o peso para cima. Mas como a mola está distendida, a atuação da força elástica como resultado na barra é para baixo, ok? Então, o que está acontecendo? Essa barra ela está tentando girar no sentido horário por conta da atuação da força elástica. E nesse lado aqui, o peso da barra tenta girar ela para o sentido anti-horário. Então a gente precisa fazer um equilíbrio. A gente precisa equilibrar a atuação dessas forças com relação ao comprimento delas na barra. O que está acontecendo então? A gente tem o peso da barra vezes 3D e a gente tem uma força elástica atuando a 1,6D do ponto O. Beleza? Beleza. Pessoal, lembra que está tudo em equilíbrio estático? Logo, a gente tem que a força elástica mais o empuxo no corpo cilíndrico é igual ao peso do corpo cilíndrico. Logo, a nossa força elástica é igual ao peso do cilindro menos o empuxo. Pessoal, agora a gente tem uma nova situação. Qual que é essa nova situação? Uma corrente elétrica passando aqui, tá bom? E um campo magnético saindo da folha. Aqui a gente coloca essa bolinha aqui com um negocinho no meio aqui para dizer que o campo está vindo na direção dos nossos olhos. Vou fazer um exemplo rápido aqui para que fique fácil de tu enxergar. Imagina um arco e flecha, tá? Aqui tem o arco, aqui tem a flecha, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente arremessa essa flecha, perceba que se o teu olho tá aqui, tu vai enxergar a flecha vindo na tua direção com a ponta virada para o teu olho. E se tu é a pessoa que está atirando a flecha, tu enxerga ela indo na direção do alvo, tu vai enxergar as penas dela através dos teus olhos. Então aqui é a flecha de costas, aqui é a flecha de frente. Como os nossos vetores
eles são desenhados como flechas. Então, aqui é a parte de trás da nossa flecha, aqui é a ponta, aqui é a parte de trás, tá bom? Então, pessoal, a gente tem um campo magnético vindo na nossa direção. Como é que a gente descobre isso? Através da mão direita, a gente vê para onde que a corrente está passando, o campo vindo na nossa direção, e a gente dá um tapa, esse tapa vai ir para cima, e então a atuação da nossa força eletromagnética vai estar voltada para cima, no mesmo ponto da massa da barra. Por que isso? Porque a atuação é na barra por inteiro, tá bom? Então, pessoal, a gente tem um segundo caso. Esse aqui foi o primeiro caso. Esse aqui foi o primeiro caso. O segundo caso, a gente tem o peso da barra menos a força eletromagnética vezes 3D igual à mesma circunstância que a gente tem aqui. Brasil, dá para compreender o que está acontecendo? Tudo isso vai ficar em equilíbrio estático justamente pela variação desse x aqui, tá certo? A gente vai colocar agora, a gente vai tentar descobrir agora os valores desse x para que a gente consiga então finalmente chegar nos valores de x, qual é a variação desse x, e aí então poder fazer a diferença entre eles, tá bom? Então, pessoal, eu vou dizer que o peso da barra, PB, é igual a MB vezes G, tá bom? A força eletromagnética na barra é B, que é o campo, vezes a corrente, vezes a distância, vezes a barra inteira, né? Isso aí vai dar 10D, ok? O peso do cilindro vai ser MC vezes G, beleza? E o empuxo vai ser ρ, que é a densidade do líquido, vezes o volume do nosso corpo, e o volume do nosso corpo se dá da devida forma. Ele nos falou que a área desse cilindro, da base desse cilindro aqui, é A. Essa base aqui é A, ok? Só que ele tem um valor X, que está pro lado de fora. Então a atuação do empuxo ela não é completa sobre o corpo, mas somente sobre a área, a região que ela está dentro do líquido. Faz sentido? Então, pessoal, a gente vai ter a área, o volume do cilindro, né? O volume do cilindro é igual a área vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então, se a área da nossa base é A e a gente tem uma parte que está emersa e outra imersa, a gente vai fazer essa diferença entre as alturas. Então, a gente vai ter a altura do cilindro menos o x vezes g. Brasil, Brasil. A gente tem que a nossa força elástica vai ser igual ao peso da barra vezes 3D sobre 1,6 D. D corta com D, a gente vai ter o seguinte: M barra vezes G vezes 3 sobre 1,6 é igual a massa do cilindro vezes a gravidade menos ρ, a área do nosso cilindro, a altura dele, menos x vezes g. Gravidade está em todos os termos da nossa equação. Então, a gente tem o seguinte. Vamos colocar aqui, isso aqui em função, vamos deixar assim. Isso aqui eu estou simplificando, tá bom, pessoal? Só fazendo uma simples simplificação. Então vamos lá. 15 MB menos 8 MC sobre 8 é igual a menos ρ vezes A, H menos X. Então, pessoal, nós temos o seguinte, manipulando essa equação aqui, nós temos que 15 MB menos 8 MC sobre 8 ρA mais H é igual ao nosso X inicial. Esse aqui é o do início da nossa equação. Brasil? Brasil. Então, pessoal,
vamos fazer o desenvolvimento agora do nosso segundo caso. A nossa força elástica vai ser igual ao peso da barra menos a força eletromagnética vezes 3D sobre 16D. Aqui eu vou fazer, 1,6D. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na equação de cima. A gente vai cortar o D com o D, tá? Isso aqui a gente vai deixar multiplicar por 10. E aqui vai ficar 15 sobre 8. Fechou? Fechou. Então, pessoal, a nossa equação ela vai ficar da seguinte forma. Lembra que isso aqui é a força elástica, né? Então, ela vai se dar da mesma forma que aqui, ok? Então, o peso da barra menos a força eletromagnética. E aqui eu já vou colocar tudo direitinho. A massa da barra vezes a gravidade. O campo vezes a corrente vezes 10D vezes 15 sobre 8 é igual a massa do meu cilindro vezes a gravidade menos o A vezes H menos X', porque agora é uma outra posição, lembre-se disso, vezes a gravidade. Fechou? Fechou. Tá dando para entender aí? Espero que sim. Então, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, 15m da barra vezes G menos 150 campo corrente e distância sobre 8, ou melhor, menos 8 vezes a massa do cilindro vezes a gravidade. Por quê? Porque eu passei esse termo aqui para o outro lado, multipliquei pelo denominador, ok? Não tem nenhum mistério no que está sendo feito aqui. Igual a menos ρA, H menos X' vezes a gravidade. Então vamos manipular de novo essa equação. Logo, pessoal, a nossa expressão do X', depois da atuação do campo magnético, vai se dar dessa forma aqui. Vai ser igual a toda essa expressão. Ele quer a nossa variação. A variação é o que vem depois, ou seja, a partir do momento da atuação do campo magnético, menos o início. Então, pessoal, para finalizar a nossa questão, a gente vai fazer a variação da posição da parte emersa do cilindro. Isso tudo aqui é o X', esse aqui é o nosso X inicial. A gente pode ver que a gente tem aqui H, né? H não está sendo multiplicado por nada, ele só está aqui, então a gente já vai mandar esse H fora. Beleza? Beleza. Perceba, pessoal, que o denominador da nossa equação tem alguns termos semelhantes. A única diferença entre eles é a gravidade. Então a gente vai colocar tudo em função do nosso maior denominador e a gente vai multiplicar a equação que não tem a gravidade pela gravidade, lógico. Então a gente vai ter aqui, ó, 15m BG. Agora isso aqui é tudo questão matemática, ok? Então, pessoal, a gente vai perceber que nós temos termos muito semelhantes aqui, não é verdade? Aqui a gente vai ter o 15 vezes a massa da barra vezes a gravidade com esse cara aqui com esse cara aqui, e a gente vai ficar no final só com menos 150 campo, corrente e distância sobre 8ρ, área e gravidade. Dividindo isso tudo aqui por 2, menos 75 força eletromagnética vezes 4ρ, área e gravidade. Essa aqui é a resposta da nossa querida questão. Gabarito, letra C. Pessoal, espero que essa resolução tenha te ajudado. Eu tentei fazer o mais detalhado possível. Qualquer coisa que precisar de ajuda, qualquer dúvida, pode chamar. Fica à vontade, não tem problema nenhum. Tentei explicar como se comporta o campo magnético. Tentei explicar como se comporta aqui a força eletromagnética, como que a gente tem que pensar na situação da mola aqui, né? Então,
Por isso que a resolução ficou extensa, mas espero que tenha feito sentido para ti e possa ter te ajudado, tá bom? Valeu aí, abraço. Bons estudos, bom papiro e não desista.